Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro acusam o STF, a instituição de perseguir o ex-presidente, em relação, a gente pode agora até abordar em relação às últimas investigações que têm sido feitas em relação à tentativa de golpe de Estado. Inclusive, o ex-presidente marcou para próximo domingo uma manifestação em defesa da democracia, para dizer e para se defender de supostas acusações que estão acontecendo ao longo dessas investigações que correm aí contra ele, o senhor, como que o senhor vê o ato do ex-presidente Bolsonaro na Avenida Paulista, e se de alguma forma, se o discurso ou o movimento for para um tom mais autoritário, isso pode ter ali alguma implicação jurídica? Bem, desde logo acho que é bom assentar que jamais houve persecução ou perseguição, mais propriamente, contra o presidente Bolsonaro. Especialmente durante a pandemia, os conflitos se tornaram mais frequentes, mais a miúdes, e nós tivemos aquelas desinteligências. Por quê? Porque o governo federal perfilhava, vamos chamar assim, uma posição não intervencionista na questão da saúde, quando estados e municípios pediam para atuar e vieram até o Supremo reclamar para ter direito de fazer lockdown, de tomar medidas restritivas para evitar que a pandemia se estendesse. E o tribunal chancelou esse posicionamento. Desde então, próceres do governo Bolsonaro dizem que o Supremo impediu o presidente Bolsonaro de governar. Não se tratou disso, é bem evidente. Se não tivéssemos tomado essas medidas, muito provavelmente nós não teríamos tido apenas, e o apenas aqui é entre aspas, 700 mil mortos. Teríamos tido muito mais mortes, segundo muitos estudiosos têm indicado. Ao lado dessa questão, desde o começo, o presidente bateu contra as urnas eletrônicas. Tentou aprovar uma emenda constitucional para fazer o voto impresso. E veja, a própria política rechaçou. Porque a experiência indica que o sistema ganhou grande rigidez com as urnas eletrônicas. Os próprios Bolsonaros, todos os Bolsonaros, aí hoje é o Bolsonaro 1, o Bolsonaro 2, o Bolsonaro 3, todos foram eleitos com esse sistema. Eles fizeram maioria no Congresso, tem uma grande maioria no Congresso hoje, expressiva bancada no Senado, graças à urna eletrônica. Onde que está a fraude nesse sistema? Todos sabiam que não existia, mas martelaram isso todo o tempo. Agora está comprovado o desvio de conduta, a meu ver, nessa reunião, do ministro da Defesa, que fez um verdadeiro assédio, Paulo Sérgio, que fez um verdadeiro assédio ao Supremo Tribunal Federal. Tudo aquilo está agora documentado nessa reunião, e isso que está sendo investigado. É lícito tentar fraudar, impedir que as eleições se realizem, ou fraudar eleições, aquelas conversas que ocorreram, veja, e que estão gravadas, e gravadas por ato próprio, da própria gestão da presidência da República. Talvez imaginassem que estivessem fazendo um arquivo histórico, que ali estivessem alguns heróis. Hoje nós os vemos como meros golpistas, como pessoas que estavam conspirando contra a democracia, sem nenhuma prova. Veja a linguagem que se usou. Então, o general Paulo Sérgio, e eu não deixo de ressaltar a importância desse papel, e ressalto, não se pode ter mais militar no Ministério da Defesa. Foi um grave erro ter admitido isso. Isso deveria ser, inclusive, alterado por emenda constitucional, porque nós vimos o ato de servilismo que ele demonstra. Ele diz que, com o convite, veja, um convite que foi de gentileza, de cordialidade do ministro Barroso, para ter um militar na equipe. Eles disseram, eles cometeram um grave erro.
porque agora nós estamos na linha com o inimigo. Ele usa essa expressão. Então, tudo isso é muito sério e é muito... é necessário que a gente repudie. Agora, é natural que no espaço político as pessoas tentem fazer a sua narrativa. E aí, claro, estão buscando várias explicações para esse contexto, não é? E vão tentar contar uma história de perseguição. Normalmente, tem sempre esse papel da vítima na política, mas isso não tem nada a ver com direito. O que é importante é que isso seja explicado. O que essas pessoas que tinham funções públicas estavam fazendo nessas reuniões? Aquelas falas que lá foram gravadas, que eles expliquem que tipo de trama havia. Inclusive, ministro, desculpa te interromper, foi encontrada na minuta golpista, né, na chamada minuta golpista, um pedido de uma ordem ali de prisão contra o senhor, né, o ministro Alexandre de Moraes e até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, num primeiro momento. Como que o senhor viu isso do ponto de vista pessoal e jurídico? Veja que, na verdade, estavam propondo uma ruptura da ordem institucional. Não existe essa possibilidade, não é, no contexto da Constituição. Mas eles estavam reescrevendo a Constituição. E eu acho que aquela reunião, Marcela, é talvez um dos momentos mais baixos da República. E eu não estou falando da nova República iniciada em 88. Estou falando da República iniciada lá em 1889. E é também uma chance de nós refazermos algumas instituições, discutirmos por que esse envolvimento político de grupamentos militares nessa seara, searas tipicamente políticas. Todos esses episódios que tiveram depois dos desdobramentos que nós vimos no 8 de janeiro, assentam-se nessa intromissão. Todos sabiam que estavam, na verdade, a criar um pretexto para um golpe, a insegurança do que vai ser aferido na eleição. Isso valeria só para a eleição presidencial ou valeria também para as eleições parlamentares? Eles fechariam o Congresso, Câmara e Senado? Os parlamentares têm que avaliar isso. Sim. Qual seria a consequência desse tipo de intervenção? Tem se falado pouco no assentimento que se deu, e os chefes militares assentiram, com os assentamentos perante os quartéis generais, os quartéis do Brasil todo. Qual é o sentido de fazer-se manifestação em quartéis? Para intervenção do Exército não se legitima. O Exército não tem título para intervir, ele precisa ser chamado nas GLOs, submetido aos poderes. Tem regras para isso. Sim. Ministro, Robson Bonin, nosso colunista do Radar, participa aqui.